poder estar situando também quem são esses alunos que são o público-alvo da educação específica. A deficiência intelectual são aqueles alunos que têm um comprometimento da função cognitiva, da função intelectual, ligada ao raciocínio, à elaboração do pensamento. E esse aluno com deficiência intelectual, além dessa dificuldade, defasagem intelectual, ele também vai apresentar dificuldade e necessidade de apoio para o comportamento adaptativo. O que é o comportamento adaptativo? É a interação desse aluno com o meio, né? Como esse aluno funciona no meio para resolver os problemas do dia a dia, as situações cotidianas. Tá? E esse aluno vai precisar de apoio tanto na parte cognitiva como nessa parte mais prática do comportamento adaptativo. Alunos com deficiência auditiva, que são aqueles alunos que têm uma perda auditiva e que essa perda auditiva ela pode ser parcial ou ela pode ser total. Tá? Então, também se pode dizer que a deficiência auditiva ela é conhecida como surdez e ela também tem um parâmetro, porque esse aluno pode ter uma perda total da audição ou uma perda menor, mas existe toda uma classificação para a definição da pessoa com deficiência auditiva. A deficiência visual, que também é a dificuldade para se enxergar, e também dentro de um parâmetro, que isso é colocado até dentro dos parâmetros curriculares nacionais, o aluno, a pessoa pode ter uma baixa visão, uma perda menor, ele pode enxergar alguma coisa, mas ele precisa de recursos, muitas vezes, para poder participar das aulas. Por exemplo, ele precisa de uma pauta ampliada, ele precisa de letras maiores, ele precisa de lupas, ele precisa de recursos para poder enxergar, porque ele tem uma baixa visão. Ou alunos que não enxergam nada, que têm uma cegueira total. Então, também tem um espectro, mas todos estão dentro aí da deficiência visual. Alunos com deficiência física, que têm um comprometimento locomotor. Esses alunos, eles podem ter uma deficiência nos membros inferiores, superiores, eles podem ter uma paralisia mais total, e que comprometa a locomoção dele e o desenvolvimento motor dele. Então, são alunos com deficiência física. Existe também alunos, eu não sei se vocês já chegaram a conhecer algum aluno ou ler alguma coisa a respeito, são alunos com surdo-cegueira. Na verdade, existem uma teoria, na verdade, de concepção dessa deficiência, porque assim, não é só o aluno que é cego e também é surdo, são alunos que eles têm essa deficiência primária, eles têm essa deficiência desde muito cedo e eles precisam de recursos especiais para desenvolver a questão de toda a adaptação e integração deles, porque eles têm que serem trabalhados e terem o apoio nas duas deficiências. São alunos surdos cegos, então eles vão precisar de toda a estimulação da parte da deficiência visual e também da deficiência auditiva. Então existem entidades que também dão apoio para esses alunos e que preparam também para que esses alunos possam também estar na escola regular. Inclusive, para esses alunos, muitas vezes, a Libras, o procedimento da Libras tem que ser a Libras tátil, porque como ele não enxerga a questão do gesto, então muitas vezes esse aluno ele aprende a Libras tátil na mão, ou então ele consegue perceber o som para fazer a leitura pela vibração aqui. É um trabalho muito específico e que exige também um grande trabalho de apoio e de suporte. Pode passar. Deficiência múltipla,
que é aquele aluno, aquela criança, adulto, que tem mais de uma deficiência associado. Então, muitas vezes, um aluno com uma deficiência física, que também tem uma deficiência intelectual, um aluno que tem uma baixa visão e também tem uma questão auditiva, então é chamada deficiência múltipla. Nós temos os alunos com autismo, transtorno do espectro autista. Por que espectro, gente? Porque os alunos com autismo, eles têm uma variedade de grau de desenvolvimento diferente. Então, quando nós trabalhamos, e hoje eu acho que vocês vão ter uma palestra que fala sobre autismo, acho que isso vai ser bem mais explicado. O aluno com autismo, ele precisa, muitas vezes, e aqui está o nível, tem alunos que precisam de um apoio pouco, ele consegue fazer muita coisa, ele consegue interagir, ele consegue responder. Existem até alunos Asperger que têm uma inteligência, um foco de interesse em algum tema específico. Alunos que precisam de um apoio substancial, ou seja, ele vai precisar de um apoio relativo, algumas coisas ele consegue fazer sozinho, outras não. E aqueles alunos que exigem um apoio muito substancial. O que é esse muito substancial? Alunos que precisam de apoio e de acompanhamento em quase todas as ações. E aí, para o trabalho de vocês, muitas vezes vocês podem estar atuando com esses alunos com autismo que exigem um apoio muito substancial, porque eles vão precisar de apoio, de interação, de relação e também para atividades de vida diária, de autocuidado e de todo esse processo. Então é importante conhecer, né, e depois a gente vai falar um pouco desse desenvolvimento e como vocês, como profissional cuidador, pode, conhecendo e tendo essa sensibilidade e percebendo toda essa questão. E os alunos de altas habilidades e superdotação, que são aqueles alunos que têm um desempenho, uma inteligência que se sobressai. Muitas vezes eles têm um foco de interesse dentro de sala de aula para algum tema específico. E esses alunos com altas habilidades, muitas vezes, eles precisam de um apoio também, mas um apoio no sentido comportamental, porque a escola precisa estar preparada para lidar com essa questão desse interesse e dessa alta habilidade que ele tem e promover os recursos para que ele possa se desenvolver. E os alunos com altas habilidades também fazem parte do público-alvo da educação especial. Na verdade, a deficiência, ela é um aspecto da vida dessa pessoa. Então, hoje a gente não fala mais o deficiente, nós falamos a pessoa com deficiência, o aluno com deficiência. Por quê? Porque uma das condições e das características dele é ele ter esse aspecto da deficiência. Ele não é um todo, ele tem todas as características de qualquer outra criança, de qualquer outro adolescente. Então, na hora que a gente está no contexto familiar, no contexto escolar, no contexto social, é importante sempre, por isso que é importante ler e a gente vai se inteirar, a gente entender que às vezes uma palavra ou um termo usado de uma outra forma, a gente está se referindo a um paradigma antigo. E, na verdade, a gente precisa acompanhar, porque todo esse processo de discussão, de legislação, de diretrizes, aconteceu em função de discutir, parecem detalhes, mas para a pessoa com deficiência, isso tudo é muito importante, isso é muito, muito discutido. E para quem está no meio atuando, é importante conhecer e saber tudo isso. Pessoal, dentro do trabalho de vocês, dentro do contexto escolar que vocês têm, vocês vão precisar trabalhar dentro de uma concepção. E em que concepção é essa? Então, em que legislação, em que atualização de legislação de paradigma vocês estão
atuando, por isso que a questão conceitual e legal e de diretrizes é tão importante. Essa é a base para a prática pedagógica. Quando você está numa escola que tem uma orientação inclusiva efetivamente, onde isso tudo é discutido e refletido, é na prática pedagógica, no dia a dia, da ação prática, que a gente vai concretizar essa concepção. Não adianta ter isso só na legislação. Nosso grande desafio hoje em termos de inclusão escolar é concretizar isso no dia a dia. Tá? Então, ela tem uma base. Então, é importante que vocês saibam a atuação de cada um de vocês no dia a dia dentro da escola tem uma concepção, e a prática que vocês vão desenvolver tem uma base que vocês precisam conhecer. O trabalho do cuidador, ele está dentro de serviços e recursos disponibilizados pela legislação para atendimento desses alunos, que isso é muito importante, tá? E ele é intencional, ele não está proposto por acaso, ele foi pensado, repensado, analisado, discutido, tanto internacionalmente como na legislação brasileira. E o nosso trabalho agora, gente, principalmente é implementar isso, trazer isso com mais qualidade. E uma questão assim, alimentação, higiene íntima, toda essa questão do lanche, da participação, da locomoção, do espaço, da escola, na hora do intervalo, na hora do lanche. Esse apoio na medida certa, eu queria ressaltar muito com vocês, porque é tão importante cada profissional conhecer o aluno que está atendendo. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que esse apoio é um apoio total, vamos assim dizer. É importante conhecer. Às vezes, o aluno, com um auxílio menor, ele consegue ter um nível de autonomia para fazer uma ação com mais independência, com mais autonomia. É claro que a gente sempre tem que respeitar a questão da segurança desse aluno, de manter a proposta que ele faça realmente a atividade, porque o profissional cuidador está ali para que ele execute, mas perceber o que ele pode fazer sozinho. O cuidador perceber o que ele pode estimular esse aluno, ou dar uma pista desse apoio para que ele possa fazer. Será que ele precisa receber o alimento na boca? Ou será que se eu der o copo na mão dele e direcionar para a boca dele com atenção e cuidado, ele consegue tomar? É diferente, porque às vezes a gente cerca tanto e imagina que você vai fazer todas as ações, e a gente não pode esquecer, na função de vocês, que vocês também estão a serviço desse processo educacional e desse processo que vai fazer com que esse aluno possa realmente se desenvolver e desenvolver cada vez mais a autonomia. É claro que cada aluno tem uma condição, cada aluno tem uma necessidade, um limite, mas tem interesses e tem possibilidades de avanço. Então, a sensibilidade de vocês e o conhecimento de vocês frente a esse aluno e os recursos que ele precisa, gente, isso é muito importante. Por isso que refletir sobre essa prática e descobrir isso, estudar, porque precisa conhecer o aluno, qual é a situação do aluno, o que esse aluno tem, o que ele precisa, mas também mediar e intervir da melhor forma possível. É claro que vocês não vão fazer isso apartados de todo o processo escolar. Muito importante, vocês vão estar dentro de um contexto escolar onde essas questões são discutidas, são refletidas, e isso vai trazer segurança para vocês e vai trazer segurança também para os alunos, incluindo aí a família também, gente, que a família é participante integrante de tudo isso. Pode passar. Tá? Então, essa é uma outra questão, gente, muito importante. E na rede estadual, eu atuei na rede estadual no acompanhamento desse trabalho lá, e sei que estou fora da secretaria há mais ou menos um ano, mas eu acredito que isso não tenha mudado. A princípio, pelo que está no TAC, e esse é um termo que aparece no termo de ajuste de conduta, o profissional cuidador, ele foi... A ideia é que esse profissional atue fora da sala de aula, ou seja,
na hora do intervalo, na hora do lanche, na hora que esse aluno precisa usar o banheiro, em que ele vai precisar de um apoio numa atividade externa mais dinâmica, na locomoção desse aluno. Então, é para que ele possa participar de todo esse contexto escolar de forma integral. Dentro da sala de aula, a princípio, não está previsto o trabalho do cuidador, mas em casos excepcionais e só com muita discussão com a equipe escolar e com a família, isso pode ser previsto, tá? Então, esse cuidador, o profissional cuidador, ele participa do contexto escolar como um todo, está integrado a isso. Ele vai suprir, ele vai atender esses alunos nas necessidades de vida diária. Vida diária, vocês já sabem, já citamos anteriormente. É um profissional que vai precisar sempre de formação inicial e continuada, que é o que está acontecendo aqui, e que isso é maravilhoso, e essa formação em serviço também é muito importante, tá? E ele vai atuar tanto no período de escolarização como no contraturno, como eu falei, no AEE, quando esse aluno está em atendimento especializado. É muito importante, tá, a gente conhecer esse aluno como um todo, descobrir os caminhos para melhor atender esses alunos e perceber que muitas vezes a maior deficiência que acontece não está no próprio aluno, mas nas barreiras que esse aluno encontra no contexto escolar. Então, o que é importante para a prática de vocês se perguntarem e pensarem no trabalho. Qual é a necessidade desse aluno que eu vou atender? Como eu vou poder apoiá-lo da melhor maneira possível na sua necessidade? Recursos. Ele precisa de recursos, ele precisa de um mobiliário adaptado, ele precisa de um garfo mais alargado para segurar o alimento, uma colher, um copo adaptado, um copo de plástico. Todos esses recursos, isso também precisa ser pensado. Quais são as estratégias que eu posso ter para facilitar que ele execute essa atividade com meu apoio? Eu posso esperar algum avanço dele? Será que ele pode chegar a algum tempo e ter uma dessas atividades realizadas com mais autonomia? Qual as melhores formas de atuação? Pode passar. Tá? E aí os critérios dentro da escola, gente, isso é muito importante. Os profissionais cuidadores, estar sempre em sintonia com a equipe escolar. Nenhuma ação dentro da escola é tomada isoladamente. A equipe junto, vocês precisam se inteirar de tudo sobre esse aluno. Conhecer a trajetória de vida familiar escolar do aluno, atender o aluno respeitando o princípio da segurança e a ampliação da funcionalidade, que eu já falei, facilitar a execução do aluno. Eu posso ter alguma estratégia que eu facilito a execução desse aluno para a atividade de vida diária dele, tá? Eu posso promover a interação dele com o grupo, a participação e o desenvolvimento nessas atividades, na hora do intervalo, no uso do banheiro, em todo o processo que ele participa, tá? Que eu já falei, a interação do aluno com a atividade, a promoção também, as intervenções apropriadas, isso no dia a dia vocês vão descobrindo qual é a melhor forma de intervir, a melhor forma de comunicação. Gente, às vezes nós falamos com o aluno de uma forma mais complexa, e se esse aluno, por exemplo, tem uma deficiência intelectual, ele vai precisar que a gente exemplifique, que a gente mostre algum símbolo, que a gente tenha uma linguagem mais facilitada para que ele possa entender e compreender. Então, a forma de tratar o aluno, de falar com ele, é muito importante. Tem até um livro muito bacana que fala, mude o seu falar, que eu mudo o meu ouvir. Então, se o profissional muda o falar dele, o aluno vai mudar o ouvir. Então, a forma de falar com o aluno é muito importante para que ele possa entender e compreender. Se precisar usar o gesto, se precisar usar o apoio, a dica, o símbolo, tudo isso é um facilitador de comunicação. A interação e o contato com a família, sempre articulado com a equipe escolar e sempre muita atenção, gente. A postura
do educador dentro da escola, a postura ética, a postura do respeito, em todos os contextos, isso também é muito importante. E aqui é entender que o cuidador, ele é um promotor, ele faz a promoção da acessibilidade. Acessibilidade é uma das coisas mais importantes na inclusão escolar. Não adianta você ter um aluno matriculado e dentro de uma sala de aula, se os serviços e os recursos para que ele tenha acesso àquele currículo, acesso àquela participação, não estão previstas e não estão pensados. Então, aonde está a atuação de vocês é aqui, ó, na promoção da acessibilidade. E quem vai dizer para vocês qual é a melhor forma de adequar as situações para o aluno? É o próprio aluno. Se vocês observarem nessa prática de vocês, olharem esse aluno, como ele se movimenta, como ele segura, como ele come, como ele bebe, como é que ele usa o banheiro, qual é a melhor forma de apoio para ele, o que facilita para ele, o aluno demonstra para a gente isso. E isso é um princípio muito didático, vamos dizer assim, na educação. E essa funcionalidade, esse desenvolvimento no comportamento adaptativo dele pode ser muito facilitado por isso. Então, entender que são os alunos que vão nos comunicar essa necessidade. Então, é olhar para eles acima de tudo, tá? Criatividade, construir recursos de acessibilidade, tá? No contato com o aluno, com a equipe escolar e a família. É uma tríade, gente, junto com vocês, que está envolvida em tudo isso.